Shalom, Ubrachá, Boker Tov, meus amados. Hoje vamos estudar a sexta parashá de Deuteronômios, a parashá de Kititzei, que ela está do 21 ao 25. Hoje estou com meu amado pai Rav Yehuda Tzadik, vai dar umas palavras profundas e grandiosas sobre essa parashá, meus amados. Então, bom dia a todo mundo, e hoje nós vamos conversar sobre guerra de permissão. Se foram atacados quando já estava na terra de Israel. O Rashi diz que aqui se trata se alguém encontrar uma moça bonita e ele quer casar com ela, então aqui já entra Yetzer Hara. Yetzer Hara quer dizer o demônio que sempre perturba a lei geral. Então, Rashi diz que tem que dar um jeito para ela casar, senão ele vai sem permissão casar com ela. Então, a Torá está dando um jeito para ele passar esse processo difícil. Então, e ele vai na guerra e vai encontrar com uma moça muito bonita e ele quer casar com ela. Então traz ela em casa e ela tem que deixar as unhas e o cabelo crescer e ela não pode trocar a roupa dela rapidamente, ela tem que chorar para os pais dela, porque é natural, tem que matar saudades também, né? Então depois ele pode fazer um casamento e converter ela e casar com ela. E se você não quer ela é bem diferente ou ela tem costumes diferentes, você pode dar um divórcio nela e você não pode passar por outro ou vender por dinheiro. Porque você fez um processo difícil com ela e você não pode passar por outros. Agora, a outra lei. Se alguém vai ter duas mulheres, um é muito amada e um é menos amado. Então, ele vai ter filhos dos dois. E o primogênito vai ser da segunda mulher, que é da segunda classe. Então, quando ele vai fazer um testamento, ele não pode dar menos por segunda classe do que primeira classe, porque pela Torá os dois são igual e os filhos não podem fazer divisão, basta que ele já teve divisão com as mulheres, um é menos e um é mais. Então, quem tem lei de primogênito tem que dar para ele pelo dobro. Agora, outra lei. Se tiver alguém que tem um filho que não obedece nada, ele faz tudo ao contrário dos pais, então ele tem que ir lá no tribunal e falar, este filho, ele faz tudo ao contrário e ele não quer trabalhar, ele não faz nada de lei, tudo contra nós. Então, tem que eliminar esse filho e você tira toda a maldade de vocês. Agora tem outra lei. Se tiver alguém que tem lei de morte, ele matou alguém, ele fez algo muito errado, então não pode deixar ele em cima da árvore. Antigamente mataram alguém, penduraram na árvore, porque ele tem a imagem do Eterno e a terra fica impura se você faz mais do que um dia. Então, uma outra lei, se você vê no campo assim, uma cabra ou um touro que sumiram do patrão, então vocês têm que procurar de quem que é e deixa em sua casa por enquanto e você devolve para ele, e isso vai te dar uma grande compensa. Assim você faz por burro dele e para também a roupa, se ele perdeu uma roupa, você tem que devolver. E Baruch Hashem, nosso povo fazem isso até hoje.
Você não pode fechar os olhos e falar que não é comigo, não. Eu vou deixar essa mitzvah por outros. Então, se tiver um animal ou burro carregando muita coisa, você tem que pôr a mão e ajudar ele a tirar o peso. E depois a Torá manda falar que homem não pode vestir como mulher e mulher não pode vestir como homem. Não pode das vestimentas. Isto. Depois tem aqui uma mitzvah de Shluach HaKen. Shluach HaKen a Torá deu uma mitzvah se tiver Passarinho, um ninho de passarinho. ninho de passarinhos que sentam em ovos ou Que a mãe botou os ovos. se tiver pingentes pequenos, então você pode tirar os ovos e os bebezinhos, mas você não pode pegar a mãe junto, porque põe os dois presos, não pode. Você tem que mandar a mãe fora e os filhos você pega para você e você vai ter uma vida prolongada. Depois tem uma mitzvah que se você constrói uma casa nova, você tem que pôr um muro, porque se não tiver muro, alguém vai cair e você fica culpado. Depois sua terra, seu campo que você vai plantar, não pode misturar cevada com trigo ou com milho, tem que dar separação de 3 mãos assim entre eles. E também não pode trabalhar no campo com touro e burro junto. Tem que ter só do seu tipo, quer dizer, touro com touro, burro com burro e etc. E depois a Torá fala para não vestir shatnez. O que é shatnez? Mistura lã com linho. Lã com linho, muito bom. E tem que fazer tzitzit. Tudo que tem 4 cantos tem que pôr tzitzit. Por que a gente usa tzitzit? Para mostrar que o Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, está nos 4 cantos do universo. Ele reina, ele reinará para todo sempre. Muito bom. Agora, se tiver uma mulher que casou recentemente e o homem quer falar mal dela, ela chorará, ele tem que pagar para o pai dela, ele tem que pagar uma punição de 100 moedas de prata, porque ele falou Lachon de moça. E ele não vai poder mandar ela embora toda a vida dele. Só se ela quer. Tudo depende dela. Então, agora nós vamos falar de se alguém estuprou uma moça, ele tem que pagar uma punição e também não pode mandar ela nunca. Então, aqui se fala quem está machucado no partes de baixo não pode casar. E mamzer também não pode vir para casar com uma moça judia. Ele só pode casar com alguém de 10ª geração. E Amonim ou Yavi também não pode casar, eles têm que esperar 10 gerações até eles podem entrar com o povo judeu, porque eles fizeram muitas atrocidades. E eles não deram nem água quando saímos do Egito. E eles ainda alugaram o Bilam para vir amaldiçoar o povo. E Hashem não queria escutar do Bilam, ele inverteu o maldição para uma bênção. E não fica perguntando eles sobre a paz nunca. Então, Adomi não pode afastar, tem que ter Adomi. Adomi é filho de Esav, não pode afastar. E o egípcio também não, porque a gente era prosélito na terra dele. Terra do Egito, né? Isto. Então, filhos que vai nascer do 3ª geração, pode casar. E a Torá fala que você sai lá no campo, você tem que ter um ferro para poder
cavar na terra e cobrir tudo o que vocês fezem. Então, essa aqui é uma grande mitzvah para não dar nojo para ninguém. A enxada, tem que levar uma enxada junto. Isso. E Hashem está andando entre vocês e seu campo onde se encontra fica Kadosh. Se um servo fugiu do patrão dele, que não está bem com ele, você não pode deletrar e falar para ele onde que ele não entrega ele para o patrão dele. Tudo que vira Hashem quer, assim vai ficar. Ele vai até sentar com você e ele não pode reclamar, não. Então, aqui se fala para... Aqui ele fala a questão da submissão. Submissão, isto. Então, se uma moça ela trabalha fora e ela se vende para muita gente, então não pode trazer sacrifício dela. E também se alguém vender o cachorro, ele também não pode comprar um sacrifício. Então aqui ele fala a mitzvah de juros, não pode cobrar juros de um irmão. E se for sobre business como banco, aí pode. Pode sim. Não é judeu. A Torá explica claramente de não cobrar juros de outro irmão, de outro judeu. Mas para o ímpio pode. O ímpio é uma mitzvah cobrar. Então, se alguém faz promessa para Hashem, tem que pagar na hora. E se você vai parar de prometer, vai ser bom e não vai ter pecado. O princípio é tudo que sai da boca tem que guardar e fazer na hora e pagar as doações que ele prometeu. Agora, se alguém vem lá no campo de uva, ele pode comer uva à vontade, mas ele não pode pôr no bolso e no saco. Ele só pode comer lá quanto pode, 1, 2, 3, não importa. Só que não leva fora, não. Então, se alguém vem lá no campo do cara e ele não pode pegar os pacotes que já está embrulhado, ele pode cortar alguns pedaços e ir embora. Então, se alguém se casou e ele não gosta da mulher e não se dá certo, então tem que escrever um get. Get quer dizer um divórcio, papel de divórcio, e dar para ela e mandar ele de casa. Então, ponto final. Agora, se ele tem saudades dela e ele já estava com outro, não pode pegar de volta. Só se ela era ainda solteira, e aí pode pegar de volta. Então, se alguém pegou uma mulher nova, casou com ela, 1 ano ele não pode ir no exército, não pode viajar. Ele tem que alegrar a mulher que ele pegou e para dar reconhecimento com ela para dar certo. E não pode pegar de colateral moeda de trigo, porque ele vive com isso. Se tiver uma pessoa que ele rouba, sequestra, ele faz sequestro, então esta aqui tem que ser eliminado. E então a Torá diz outra vez para cuidar com a lepra, porque a lepra é contaminada e pode fazer problema. E temos que lembrar o processo de Miriam, como ela muito tzadiká, ela deu água para o povo, tem que lembrar tudo que ela fez, até a Lashon Hara que ele fez contra Moshe. Os méritos dela, né? Os ensinamentos profundos dela. Se alguém tem dívida com alguém, não pode vir à noite para cobrar dele. Vocês têm que ficar fora da porta e telefonar para ele e ele vai entregar se ele tem. Se não, você chega lá próximo dia. E Hashem vai te abençoar e pensar que você deu muito caridade. Então, ele diz aqui que tem que pagar o trabalhador, o pobre tem que pagar tudo no dia.
e não deixa o sol sair antes que você não pagou para ele, porque é grande mitzvah pagar o salário do cara no mesmo dia. Então, depois está escrito o din de Yatom. Yatom quer dizer órfão. E você não pode pegar, se você empresta dinheiro para ele, não pega a roupa deles. Você tem que acreditar porque a Hashem está responsável por isso. Ele vai te dar uma... Ele é o brilho do olhar de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu tem um carinho imenso para o órfão e a viúva. Então, e você vai lembrar que você era também servo no Egito e Hashem redimiu você, por isso que ele fala para você fazer essa mitzvah. Então, se alguém cortou o trigo e fez pacotada e esqueceu um só, então deixa lá e deixa por órfão e viúva e por zélito e Hashem vai te abençoar muito para isso. Se duas pessoas têm uma briga e eles vêm na justiça e vão falar por homem que tem razão e o Rachá tem Rachá, então o perverso, Rachá. E eles vão fazer briga outra vez, então tem que bater ele 40 chicotadas. E precisa médico para isso, porque não pode bater mais do que ele pode tolerar. E o touro, se ele trabalha no campo, não pode fechar a boca dele. Ele precisa comer algo quando ele trabalha. Então aqui está falando um din muito severo que não conta mais. Então qual é o din? O din é se dois irmãos, um morreu, então não teve filho, então o outro irmão tem que levar para casar a cunhada. Porque dois irmãos têm mesmo esperma, então ele vai ter filho em nome do irmão que faleceu. Então este din não conta mais, por quê? Porque as pessoas hoje em dia são muito materiais. Então ele vai casar por dinheiro, vai casar por uma outra mulher e pode dar muito confusão, então este din não conta mais. Mas a halitzá, quer dizer, para get para ela, divórcio, pode ainda dar. Então ele vai no Beis Din, o Beis Din faz processo de anular esse casamento, segundo casamento. Agora, se dois irmãos, se duas pessoas, dois irmãos, ou qualquer outra pessoa, ele bateu numa mulher e ela perdeu o filho, ou a mulher fez isso para homem, ela tem que pagar a indenização também. E depois a Torá fala, não pode ter pedras. Antigamente, 1 quilo era pedra de 1 quilo e ele teve 2 pedras, uma menos e uma a mais. Para um amigo ele deu mais e para outro amigo ele deu menos. Então isso não pode, tem que ter exatamente, mais se pode dar, mas menos nunca. E assim você vai prolongar a vida e Hashem não gosta de todos esses pecados, porque esse aqui é ruim, você vende quilo, tem que dar 1 quilo, não pode dar menos. Pois Hashem pede para lembrar as atrocidades da Amaleque que ele fez no caminho da saída do Egito, e ele fez muita fraqueza no povo, e ele foi aniquilado, e todo ano, antes do Purim, semana antes do Purim, tem que ler essa paraxá de Amaleque, porque uma vez por ano já sai da memória. Tem que fazer isso. Um grande abraço, meus amados, e um cordial shalom.